E antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a todos pelo suporte aqui no crescimento do canal. E lembrando, rapaziada, que a opção Torne-se Membro está somente volta. Pois é, a partir de R$ 1,99 você pode colher um monte de benefícios extras e marotos aqui no canal, como figurinhas e acesso antecipado a vídeos e a shorts novos, dentre outras maracutais. Se for do interesse, é só clicar no botão Torne-se Membro para você conferir outros detalhes. E cadê o dado? Fica então com a minha review do 8º episódio da segunda temporada do anime dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais vídeos do Mokushoku no Kishi, segunda temporada, bem aqui no Geek, né, 101, tamo de volta domingo, hoje para comentar tudo em cima do 8º episódio do anime aí, pois é, que aliás hoje mais cedo eles acabaram disponibilizando aí para nós esse pôster irado, para representar, claro, o arco aí do Reino dos Demônios. Tem ali o detalhe para os Eldris, os 4 cavaleiros enfrentando basicamente o Mortlet, que aliás a segunda temporada, conforme a gente, bom, já entra somente no seu último mês, lembrando que a temporada vai acabar no episódio 12. Eis a lenda, rapaziada, tem um Zumo percorrendo que provavelmente a segunda temporada vai fechar num cliffhanger e não aquele que vocês estão pensando lá do mangá, que é inclusive o finalzão do arco dos demônios, sabe? Meio que eles vão fazer a mesma coisa que eles fizeram na primeira temporada, fechando a season em um momento um tanto quanto inesperado, porque, cara, falta ainda, sabe, alguns episódios para que o arco dos demônios seja apropriadamente adaptado. Das duas a uma, ou eles vão basicamente cortar muita coisa do arco dos demônios, ou vão realmente fechar a temporada mais cedo do que todo mundo estava basicamente imaginando. Eu espero que seja a segunda opção e nada de corte, sabe? Mas enfim, vamos então bater um papo sobre o 8º episódio, que aqui no comentário, claro, a pergunta marota do vídeo é o que você achou sobre o EP8 como um todo, e foi bem relax, né, não aquela coisa mais de bate-papo, pouquíssimas cenas de ação, com exceção ali da sequência final, obviamente. Enfim, o meu obrigado a todos pelo suporte aqui no crescimento do canal, e vamos então começar a review, fazer aquela resenha aqui acontecendo no EP em termos de trama. Seguinte, rapaziada, o 8º episódio, ele começa de onde o anterior parou, é claro, com a rapaziada aí chegando apropriadamente no Reino dos Demônios. A gente vê como tem esse paredão aí cheio de buraco, e a ideia é que cada buraco, né, leva somente para algum lugar diferenciado de Britânia, e vice-versa também serve, né, como múltiplos acessos para o Reino dos Demônios. E logo de cara, o Percival já tem essa espécie de flashback, meio que no passado ele já visitou o reino em si, é claro, né? Onde a gente vê ele aí bebê, basicamente no colo dos Eldris, que é bacana inclusive a gente rever esse equipamento, né? Clássico dos Eldrizão. E os Eldris tá, meu Deus do céu, até nós encontrar o buraco de onde é que você saiu, menino, vai demorar um pouco, mas até lá você vai ficar conosco, relaxa. Aí rapidamente temos esse grande vendaval basicamente tacando todo mundo lá pra baixo, o que é uma altura, bom, complicada, né? Não, claro, a rapaziada consegue salvar. Temos ali, por exemplo, o detalhe da Yoladzel resgatando o Shion, que deve ser um pouco constrangedor considerando tudo, não é mesmo? O Tristan consegue ali resgatar basicamente a Isolda. A guria deve ter ficado molhada, ela não tem a menor dúvida. Tem até o detalhe engraçado da Guai usando feitiço para fazer com que o Sylvan e os Kano criassem ali basicamente asas, viraram tecnicamente Pegasus. E é nesse momento do episódio que a Guai, inclusive, né, galera, dá aquela desaparecida da boa, tipo, o que será que ela vai fazer? Bora, o Percival resgatou o resto da rapaziada, logo de cara eles então são, né, confrontados por esse bichão aí demoníaco ultra cabuloso, que imediatamente reconhece o Percival, pois é, onde o mistério continua com tudo. Que aliás o bichão aí voador acaba, né, somente capturando o Percival e os outros, que é complicado. O Lancelot até tava disposto a bater o bicho com a sua flecha, só que o Tristan tá... É melhor não, Lancelot, tu não tá vendo que a gente tá sendo rodeado por um bando de demônios e aquilo, nós vamos querer começar uma guerra contra os caras, correto? Seguinte, o Percival e os outros acabaram sendo levados somente até o castelo dos Eldris, escoltados aí pelos Swords, que é basicamente o Belial, só que versão canônico, que aliás, vocês perceberam que nesse episódio eles acabaram removendo aquela sequência do mangá, onde é o Swords que confronta inicialmente Tristan e os outros e dá a voz de prisão. Só que no mangá realmente é muito esquisita a sequência, porque uma hora ele tá com Tristan e companhia, aí do nada corta pra ele trazendo aí o Percival, sabe, para se encontrar Khan e os outros. Eu gostei mais de como é que foi adaptado no anime, faz um pouco mais sentido, ele tá em apenas um só lugar, tá ligado? Ao invés dele tá lá e bimba, brotou do nada no castelo. E aí que temos a chegada do homem, não é mesmo? Com uma entrada bem berés, sério, o Zelda está recebendo um carinho nessa temporada que eu vou ter que contar. E imediatamente o Percival inclusive já
reconhece a presença desta pessoa e o Zeldris chega, né, todo boladão, aquela aura mega sombria. É aquele momento de, meu Deus, o que vai acontecer a seguir? O Percival, inclusive, tem uma outra lembrança do passado, né, a ideia, né, dele ali basicamente deixando o reino dos demônios e o Zeldris se despedindo. E o Percival chama, né, até o Zeldris de, Tel, é você? E ele tá, não, meu nome completo é Zeldris, mas é bom te reencontrar, Percival, olha só, você tá tudo crescido, que coisa boa. Isso, o Trista e os outros estão aí presos, né, você inclusive deve até reconhecer o design de alguns desses demônios que acabam sendo basicamente os 6 Cavaleiros Negros, só que geral, versão canônica. A ideia é que essa rapaziada acaba sendo, né, somente a elite dos Zeldris e tal. A Iola também foi capturada porque aquilo, miserável, você trouxe humanos para o nosso reino, é isso mesmo? E quando eles começam a dar uma xeretada em cima do Tristan, a tropa tá, por que diabos tem magia das deusas e dos demônios saindo de você, vagabundo? E a Iola, né, tenta meter a carteirada citando como o Tristan, né, filho do Meliodas, que desagrada, né, os demônios, tipo, ai meu Deus, é o Mexiço, aquele lá, que coisa. Pra nós ver que o Meliodas está com moral com o próprio clã, que eu vou ter que contar, não é mesmo? Durante um bom tempo ele era considerado um traidor, tá ligado? Mas, quando a Iola cita, e aliás, vocês sabiam que o Percival tava no nosso grupo também? E os caras tá o quê? Lorde Percival, o Maioral, o Salvador? Não creio. Quando nós volta pro castelo, a Gelda aparece. E rola o reencontro do Percival com a vampirona. O Percival é engraçado, né? Como ele já vai diretamente até ela, até um pouco mais cedo do que os Zeldris, por exemplo. Não é bobo nem nada. Eu gostei, inclusive, bastante da modelagem da Gelda em formato de anime. Tá bem fiel como tá lá no mangá dos 4 Cavaleiros. Assim como a Elizabeth também. Tá fofinha ela, né, cara? O detalhe ali, claro, da presa, de vampiro e tudo mais. E a tropa tá, essa é a rainha dos demônios. E o Percival é amigo da família toda. Que coisa boa, não é mesmo? E aí o Percival começa a contar um pouco, né, da sua história até então, como basicamente ele acabou perdendo seu avô por seu próprio pai, né, aquela situação mega constrangedora. E o Zeldris está, relaxa patrão que, eu tenho um caso muito específico também, sabe, de problemas na família, eu como irmão, uma loucura com o nosso pai. Bacana que o Zeldris mal bem serviu como a famosa figura paterna, né, tropa, onde ele encoraja o Percival citando como, embora você passou por umas desgraças recentemente, dá pra ver que você tá muito mais forte do que antes, Percival. E ele tá, e me diga, o que vocês estão fazendo aqui basicamente no reino dos demônios? E o Percival comenta como, então, né, nós acabamos escutando como aqui tem alguma espécie de portal mirabolante que pode nos levar até Camelot. E o Zeldris está, realmente tem, mas é uma situação um tanto quanto complicada, você acredita? E vocês podem me confirmar quem tá junto com vocês, só pra, né, deixar tudo no esquema. Eles comentam, né, como, o grupo lá especial dos 4 Cavaleiros, que o Zeldris, inclusive, manja da profecia, ele fica surpreso, né, ao descobrir que, basicamente, o Percival faz parte do grupo e etc. E, velho, no momento que o Percival iria mostrar sua espada, pause, ele percebe como ele perdeu o bagulho, pois é. E a treta é que o Narcis informa, então, né, na espada do Percival continha basicamente um pedaço do caixão das trevas eternas e a tropa de Camelot tem o restante dos pedaços. Ou seja, se eles pegar basicamente a espada, vai dar pra usar o caixão novamente, que já deixa claro os Zeldris e a Gelda sem alma. A ideia, né, de novos selamentos, de novo não. Assim, os Zeldris então acabam convocando os demônios para ajudar basicamente o Percival. E todo mundo tá alegre, né, com a possibilidade de participar de tal missão ao lado do Lorde Percival, que aí que o Narcis começa a perceber como o clã dos demônios tem, né, naturalmente essa afeição pelo Percival. Mas por quê? Eis a questão. Nesse episódio também deixa claro, né, que, como o Percival viveu aí no mundo dos demônios quando ele era bebê, é por isso que ele manja basicamente sobre a língua, porque que a Iola Zil o reconheceu no episódio passado e etc. Mas tá, né? A gente tem os demônios, o Percival e o Narcis tentando encontrar lá basicamente a espada. A Anne e o Donnie ficaram no castelo. É aí que o resto da tropa acaba se reencontrando. E tanto o Trista quanto o Lancelot estão com a cara de decepção, tipo... É sério que ele perdeu a espada e basicamente nem sentiu? É complicado. Querendo ou não, os mini Percival, né, também auxiliam na procura, assim como eles fizeram lá no arco de Sistana. Até o Narcis relembra nós desse bobeto. O Percival realmente tá se sentindo mal culpado, né, tropa? Onde ele se desculpa como os demônios, só que os demônios estão assim, não, a gente não queria ficar zangado basicamente com o nosso Salvador, imagina. E o Narcis tá, Salvador? Tem alguma coisa muito esquisita acontecendo aí, pessoal. E que os mini Percival então acabam encontrando esta guria toda lenhada aí no chão, que obviamente
Mortilete acaba sendo uma Cavaleira do Caos que faz parte do grupo do Mortilete. A gente até vê o ponto de vista da mulher, né, toda lenhada, citando como acho que eu vou morrer aqui, é um pouco patético. E quando ela percebe que tem esse garoto diante dela, o Percival, ela já saca, né, como ele é basicamente um membro dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, é aquela coisa, meu Deus, o que vai acontecer a seguir? Pois é, pelo Percival, olha só, cara, ele tá disposto a utilizar basicamente os seus poderes para curar a mulher ruim, rapá. Na qual ele acaba sendo repreendido pelo Narcis, que não tá nem um pouco satisfeito com essa situação. Onde o Narcis comenta, é sério? Tu tá disposto a salvar esta Laia mesma que acabou com a vida do Jade? Ou seja, tem esse passo aí rolando de o que vai acontecer a seguir. Chegando então já no finalzinho desse episódio, a gente acaba cortando com os Cavaleiros do Caos. Mortilete e companhia conseguiram, claro, chegar no reino dos demônios, Chuchu, beleza. Você tem até o detalhe onde um membro do grupo foi capaz de proteger geral também do miasma do reino, ou seja, tem isso, mas quando o Mortilete se dirige para falar com a Rosebank, que é a mesma cavaleira que nós viu agora há pouco lenhada no chão, é aquela coisa, o que é que tá acontecendo? Não é ela de verdade, né, tropa? E se aguai, pois é. A ideia é que ela sentiu basicamente a presença dos inimigos quando eles chegaram no reino, por isso que ela acabou dando uma leve desaparecida e no meio do caminho ela trocou de lugar, tá ligado? Com a cavaleira, se disfarçou em meio ao bando, com a missão de basicamente tentar matar geral, pois é. Ela até conseguiu ferir gravemente 2 membros, só que teve o outro membro ali, né, que conseguiu milagrosamente curá-los. Ela cita, magia do clã das deusas vai ser um pouco complicado, mas enfim, eu sou mágico o suficiente para tancar esse bando de vagabundos. Assim que o episódio fecha. Bom, então para minha review do 8º episódio, como um todo, EP bem decente, onde a gente acaba descobrindo muito mais coisas interessantes sobre o Percival e seu passado, não é mesmo? A ideia é que quando ele era bebê, acidentalmente, ele acabou brotando no reino dos demônios, ele acabou sendo ali criado durante um tempo pelos Eldes e pela Gelda, por isso que ele acaba tendo essa memória afetiva e se lembra deles, né? E imediatamente quando ele acaba os reencontrando e tudo mais. Só que, claro, eventualmente ele voltou lá, né, o Percival pra viver junto com seu avô, deu tudo certo, infelizmente o veaco foi de arrasta pra cima, mas mesmo assim, muito bacana, né, cara, ver a Gelda novamente, efetivamente ali na treta, tá belíssima, mesmo a voz também do Natsuno Taizai, que é muito bom, e os Eldes, que visualmente tá tão irado, meu amigo do céu. É uma pena que, bom, vocês sabem, você entra basicamente em muitos detalhes, mas é isso. No 3º episódio foca muito nesse núcleo do Percival, os Eldes e Gelda. O resto tá ali literalmente por estar. Eu gostei da alteração que eles fizeram na cena dos Swords, mantendo ele basicamente apenas um único lugar, ao invés de como tá lá no mangá, tá ligado? Que é muito esquisita a sequência, ou seja, parabéns aí para o anime em termos de adaptação. A gente também teve ali o detalhe, né, dos demônios gostando muito do Percival, que deixa o Narcis um pouco encucado, mas claro, vai ser mistérios resolvidos basicamente nos próximos episódios, fiquem tranquilos. E bem, no finalzinho tem esse desenvolvimento da Guai tentando peitar os Cavaleiros do Caos. Será que ela vai conseguir ou não? Vamos ter que descobrir basicamente a partir do 9º episódio, que deve ser um episódio com mais algumas cenas de ação. Esse foi mais para a história ser construída, né? Principalmente agora que o Percival perdeu basicamente a sua espada, que é complicado e óbvio. Tem essa treta, o Narcis vai permitir que ele cure a mulher ou não? E quais serão basicamente as repercussões que se ele curar realmente a coitada? Veremos, rapaziada, veremos. Mas como um todo, foi um episódio bem decente, tem o meu sou de aprovação. Animação bem bacana também, né? Não esqueça de deixar um likezinho aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal se você não for essas bandas. Até semana que vem, rapaziada, e é nóis.